primeiro. É só um pouquinho mais, Heitor. Aleluia. Glória a Jesus. Deus poderoso e santo. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Amém. A palavra de Deus, vamos lá, Josué, capítulo 1, vamos a partir do verso 1, vamos meditar um pouco na palavra de Deus nesta noite. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais e lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém? Amém. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. O livro de Josué, o capítulo 1 do livro de Josué, relata a chamada de Deus sobre a vida de Josué, né? Relata ali a confirmação da chamada de Deus sobre a vida de Josué. Mas antes do capítulo 1 do livro de Josué, Josué já era servo de Deus. Josué já cria e via as grandes coisas que Deus fazia, aleluia. Inclusive ele estava junto com o povo que saiu do Egito, que viu todas as maravilhas do Senhor. Esse mesmo Josué estava lá. Os irmãos sabem muito bem disso. Nós tivemos recentemente um estudo com o nosso pastor Eduardo sobre o livro de Josué. Então eu acredito que os irmãos Josué, todos os capítulos, então acredito que esses detalhes os irmãos já sabem. Mas eu quero meditar com você aqui no capítulo 1 do livro de Josué, porque o texto começa dizendo: sucedeu depois da morte de Moisés, que era servo do Senhor, que o Senhor falou a Moisés, que é filho de Nun e que é servo de Moisés. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, obreiros, obreiras, irmãs, os jovens, a todos os que estão aqui. O texto diz que o Senhor chamou a Josué, que é filho de Nun e servo de Moisés. Justamente para esse momento, o Senhor fez Josué passar por tudo que ele passou junto com o povo do Egito. Então, irmã Manuela, Josué, ele viu tudo o que aconteceu ali no livro de Êxodo. Ele estava no meio do povo. Ele viu todas as pragas que Deus enviou para libertar o povo da escravidão do Egito. Ele acompanhou tudo o que vinha acontecendo no deserto, como Deus se revelou no Monte Sinai, como o Senhor deu os 10 mandamentos, como o Senhor falou, todos os milagres que o Senhor estava provendo. Josué estava lá no meio e estava acompanhando. O que eu estou querendo dizer para você? Que tudo no reino de Deus, nada é por acaso. Amém? Não existe acaso no reino de Deus, não existe sorte no reino de Deus, não existe nada à toa no reino de Deus. Tudo o que acontece na sua vida tem um propósito, e tudo o que acontece na sua vida com relação ao reino de Deus está te preparando para alguma coisa que vai vir
vir na frente, para alguma coisa que vai vir depois, para alguma coisa que você vai passar, para alguma coisa que você vai executar em nome do Senhor. Então, enquanto aquilo que aconteceu no Egito, então vamos lá, o que aconteceu? O Senhor encontrou Moisés apacentando para o seu sogro Jetro. O Senhor foi atrás de Moisés, encontrou Moisés nos montes. O Senhor se revelou a Moisés através da sarça, os irmãos se lembram. Se revelou a Moisés e falou: Moisés, o meu povo clamou por providência, por causa da escravidão. O meu povo clamou, e hoje eu escolhi você, para que você vá até o faraó e faça o meu povo sair. Então, aquele momento do livro de Êxodo, era o que aconteceu ali no livro de Êxodo, estava sob, debaixo ali do ministério que Deus deu a Moisés. Aleluia. Deus deu o ministério a Moisés. E Josué acompanhava tudo aquilo. Ainda não era a hora dele, ainda não era o momento dele, ainda não era o ministério dele, mas ele respeitava o momento de Moisés, respeitava o ministério de Moisés e servia Moisés. Então ele via todas aquelas maravilhas que aconteceram, viu todas aquelas bênçãos, toda aquela providência, e ele continuava servindo, entendendo que o ministério não era dele, era de Moisés. E tudo aquilo que ele passou, desde o livro de Êxodo até agora chegar aqui no livro de Moisés, preparou Josué para esse momento dessa chamada. Os irmãos se lembram que quando Moisés escolheu os espiões para ir até a terra de Canaã, para que pudesse espiar a terra, para que eles pudessem criar estratégias, invadir e possuir aquela terra, ele enviou os espiões. Um deles era Josué e Caleb. Quando os espiões voltaram, os irmãos se lembram o que aconteceu? Os espiões, eles desanimaram o povo. Desanimaram o povo. Mas não foi assim com Josué e Caleb. Porque Josué entendeu tudo o que estava acontecendo, viu a providência de Deus e aprendeu com aquele processo. O que eu estou querendo dizer para você? Que muitas vezes nós vivemos no reino de Deus como se isso aqui hoje, esse momento, esse nosso momento, fosse o último momento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E na verdade, aquele momento é um momento para você aprender. Aleluia. O momento de servir é o momento que você, na verdade, o crente ele sempre está servindo, E conforme ele vai subindo degraus eclesiásticos, e não só degraus eclesiásticos, conforme o tempo vai passando, ele vai adquirindo experiência com Deus e vai se tornando um crente mais maduro. Irmãos, presta atenção numa coisa: o crente mais maduro geralmente é o que mais serve, ou é um dos que mais serve a sua igreja, o seu pastor, os seus irmãos, a sua família. O crente vai adquirindo, então, para não ficar aquela coisa de que só vai avançando quem tem cargo eclesiástico, Não é assim no reino de Deus, Até porque os irmãos bem sabem que lá no céu não tem cooperador, não tem diácono, não tem presbítero, não tem evangelista, não tem pastor, não tem bispo, não tem missionário, não tem cantor, não tem cantora, não tem essas coisas. Isso foi instituído para a igreja hoje, amém? Agora, à medida que você vai avançando, que você vai vendo aquilo que Deus faz, que você vai, irmãos, você precisa estar bem atento ao que está acontecendo ao seu redor, porque provavelmente esse momento é o momento em que você está aprendendo para que Deus faça alguma coisa na sua vida e através da sua vida. Entende? E nós precisamos respeitar esses momentos. Tudo que Josué passou, ele poderia querer se levantar como um dos ajudantes de Moisés
Moisés como um príncipe. Eu sou um príncipe de Moisés, eu sou o braço direito de Moisés, eu sou, né, o principal, eu sou o primeiro-ministro do ministério de Moisés. Mas não, o texto apresenta Josué como um servo de Moisés, porque ele entendeu o que estava acontecendo ali. E ele entendeu tanto o que estava acontecendo ali naquele período, naquele momento, que quando chegou a hora do vamos ver, e os espias disseram: olha, esse povo é muito grande, esse povo é muito difícil, esse povo não dá, essa terra não é para a gente. A postura de Josué e de Caleb foi diferente. A postura deles foi diferente. Eles rasgaram a roupa e começaram a chorar e disseram: olha, se Deus se agradar de nós, Ele nos coloca lá dentro. É Josué adquirindo experiência com tudo que ele estava vendo. Então talvez ele se lembrou do que aconteceu lá no deserto. Ele se lembrou e disse: olha, do mesmo jeito que quando Deus quis, Ele nos tirou do Egito, debaixo de um tão poderoso faraó, o que Ele não pode fazer? Sabe o que é isso? É fé. E você adquire com as experiências do que você tem passado. Nem sempre essas experiências, você é a irmã Zene, a dirigente do círculo de oração. Nem sempre você é o dirigente, nem sempre você é o pastor, nem sempre você é o líder do grupo de jovens, nem sempre você é o irmão Luiz, o líder de varões. Você às vezes é membro do grupo, é membro da igreja, é membro de um departamento. E o que eu estou dizendo para você é que antes do Senhor te chamar, antes do Senhor te enviar para alguma coisa, para alguma obra, Ele obviamente vai te colocar em algum lugar para que você aprenda com o que está acontecendo ao seu redor e com os seus superiores. Entenda esse tempo, respeite os seus superiores, respeite esse tempo e entra no processo. Eu costumo dizer para alguns dos irmãos que enquanto a gente não recebe uma chamada dessa direto do Senhor, olha, agora é com você, Moisés está morto, o negócio agora é com você. E enquanto a gente não recebe essa chamada, a gente precisa encarar o reino, tudo que a gente está envolvido, irmã, como entre aspas aqui, como um estágio. Então, o que tem para fazer eu vou fazer, o que tem para ouvir eu vou ouvir, o que tem para me envolver eu vou me envolver, porque certamente Deus está me preparando para algo depois. Certamente Deus está me preparando para algo depois. O reino de Deus, ele não é um reino divisor, e também não é um reino de soma, é um reino de multiplicação. Multiplicação. Não é isso? Se os irmãos olharem para a nossa igreja da Porteira Branca, tudo, desde os bens materiais até os bens espirituais e intelectuais, saíram dessa igreja. O dinheiro para comprar aquele terreno saiu dessa igreja. O dinheiro para construir aquele templo saiu dessa igreja. O evangelista Nelmo e a evangelista saíram dessa igreja. O cooperador Júnior e a irmã Nélia saíram dessa igreja. Os irmãos entendem que é para multiplicar? Aí o que acontece? Aí às vezes eu estou preocupado você entende? Se eu estou em evidência, se eu estou na frente, se eu estou fazendo, quando na verdade a melhor coisa que Deus está fazendo por você é te manter escondidinho, para você aprender, para você ouvir, para você ganhar experiência. Às vezes a gente está preocupado com muita coisa. Esses dias teve um pastor do nosso ministério que disse assim, ele disse assim para mim que uma pessoa chegou nele, um obreiro chegou nele e foi dar uma reclamada, né, de leve, dizendo que, poxa, só você prega, só você ensina e faz. Ele falou assim: irmão,
Eu estou precisando justamente de ajudantes. O que Deus tem para mim não se limita a um culto de ensinamento. O que Deus tem para mim é muito maior. Eu não estou preso a se eu vou dar o ensinamento, a se eu vou pregar, a se eu vou fazer. Deus está me preparando para uma coisa muito maior. Entende? Então a gente pode pegar aqui a mocidade como exemplo, porque eles são jovens de idade, né? São jovens de idade. Quantos pastores, quantas dirigentes de ciclo de oração, quantas missionárias, quantas pessoas que são relevantes no reino de Deus não iniciaram dentro da igreja no departamento de jovens. Aí alguém olha e fala, e não entende o que é isso. Sabe o que é isso? É preparação de Deus para a vida de vocês. Preparação de Deus para a vida deles. É preparação de Deus. E nós, seres humanos, não são os homens, não são as mulheres, a gente tem dificuldade de entender. Uma das épocas que eu mais aprendi sobre o reino de Deus, intelectualmente, espiritualmente, uma das épocas que eu mais aprendi foi durante a pandemia, que a gente não podia cultuar. Irmãos, eu acredito que tenha sido um dos períodos que eu mais li livros, que eu mais me dediquei ao estudo. Por quê, irmã Neuza? Porque tinha tempo. Não podia sair de casa, não podia pegar um ônibus para ir trabalhar, não podia nem vir para a igreja. Eu lembro que ficava eu, o evangelista Lucas, a gente fazia vídeo, chamada de vídeo, ficava um tempão conversando, estudando junto, falando sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus, indicando um livro um para o outro. Era um período que alguém olhava e falava, não pode fazer nada, não pode sair, não pode cultuar, mas talvez tenha sido um momento que Deus reservou para você aprender um pouco mais. Tem gente aqui que nunca orou tanto como na pandemia. Se eu estiver errado, foi o irmão Raimundo que leu a Bíblia inteira durante a pandemia, irmão Raimundo, a primeira vez? Foi o irmão Raimundo, eu lembro do irmão Raimundo, eu lembro de alguns irmãos que leram a Bíblia inteira pela primeira vez durante o período da pandemia. O que eu estou querendo te dizer? Não viva a sua vida como se fosse por acaso. Não viva a sua vida como se nada tivesse propósito, como se Deus não estivesse em controle. Você acha que Deus colocou você para viver e Ele está olhando tudo, menos você? Tem gente que acha isso, sabia? Que Deus olha tudo, cuida de tudo, menos dela. Que Ele não tem propósito para ela, que Ele não tem propósito para ele, que a sua visão de Deus é totalmente deturpada. Eu estou querendo te dizer que essa chamada sucedeu, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Até aqui ele era servo de Moisés, mas o Senhor, no versículo 2 disse: Moisés, o meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Olha o que Deus falou para Josué: Moisés, o meu servo, é morto. O seu tempo de aprendizado passou. Você aprendeu alguma coisa para que eu possa te enviar agora? O pastor Cleiton, quem conhece o pastor Cleiton? Pastor Cleiton, filho do pastor Zé Alves. O pastor Cleiton, ele sempre diz para mim, e o evangelista Lucas me diz que ele sempre diz para o Lucas. Ele diz assim para mim: Douglas, leia o máximo que você puder, busque o máximo que você puder, se alimente da palavra de Deus o máximo que você puder, porque quando Deus te enviar, você não vai ter tempo. Aí você vai querer correr atrás, agora eu tenho que estudar, agora eu tenho que fazer, agora eu tenho que aprender a amar, tenho que aprender a servir, tenho que aprender a ser manso. Você entende? Eu não estou falando aqui de livro, de letra, eu estou falando do aprendizado. Você entende, irmã, que o reino de Deus coloca dentro da senhora?
Entende? Quanto tempo eu estou na igreja e quantas coisas eu já deveria ter me aperfeiçoado. E por causa da minha dureza, eu não me deixo entrar no processo, eu não me deixo aprender. Eu me lembro uma vez que a gente estava, foi interessante, a gente estava lá na sala dos jovens. Aí eu falei assim para a mocidade, Malana está ali, lembra? Os meninos aqui estavam, a Manu eu não tenho certeza, mas eu disse assim, falei assim, olha, você acha, falando para o jovem, você acha que os dons espirituais só fluem dentro da igreja? E quando você está na escola, você acha que nem existe profecia, que nem existe revelação, que nem existe línguas? Uma vez eu vi um rapaz profetizando sobre a vida de um outro rapaz no meu trabalho. No meu trabalho, escritório. Você entra e fala, com certeza aqui não flui os dons espirituais. Sabe por quê? Porque eu não estou aprendendo com o processo que Deus está me colocando. Eu me lembro que na mesma semana que eu falei, olha, para os jovens, Deus quer te usar para profetizar sobre a tia da cantina, para profetizar sobre a vida do professor, da professora, para revelar algo sobre a vida de algum funcionário, sobre a vida da diretora que está lá. Deus quer te usar para você entregar uma palavra para a vida de algum aluno, de algum colega. Eu lembro que na mesma semana, pelo menos uns 3 jovens me procuraram e disse, Deus me usou na escola essa semana. Na mesma semana. Por quê? Porque antes achavam que essa aqui é a vida, está acontecendo aqui, vamos embora, está tudo certo. E se esquece que você é um servo de Deus. Aleluia. Onde você estiver. Glória a Deus. Tem gente que acha que com os vizinhos não pode falar do reino de Deus. Com os vizinhos não tem profecia. Os dons espirituais é só para dentro da igreja. Os dons espirituais é para ser usado aonde você estiver. O que eu estou te dizendo é, você precisa estar atento. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas atento ao quê? Atento ao quê, Lucas? Atento à vida. A vida. Aleluia, Jesus. Você acha que Deus te chamou para quê? Teve uma pessoa que foi enviada aqui dessa igreja para servir em outro lugar. Glória a Deus. E o pastor perguntou assim: você achou o quê? Que você ia ficar o tempo todo ouvindo as nossas mensagens, a nossa pregação? E ela, pois achei sim. E eu estava tranquilo com isso. Eu achei que eu ia ficar o tempo todo ouvindo pregação, ouvindo mensagem, aprendendo. E aí ele falou, não, todos estes anos na sua vida foi uma preparação para esse momento. Glória a Deus, glória a Deus. Para essa hora. Eu estou em processo de aprendizado. Pastor José Nilton está em processo de aprendizado, processo de desenvolvimento. Você está em processo de desenvolvimento. Então, ouça a palavra de Deus que é ministrada sobre a sua vida quase que diariamente. Você ouve a palavra de Deus quase que diariamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus ele resumiu os 10 mandamentos em 2, dizendo que os mandamentos se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas, amém? E o outro qual que é? Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Irmãos, a igreja, essa congregação, essa igreja, é aonde você exerce o segundo mandamento. Aleluia. Entende? Então você ama o quê? Você ama a Deus, você tem um relacionamento particular com Deus e ama a Deus. Agora, o amar ao próximo, o amar a minha irmã Deus, o amar o meu irmão Leandro, o amar a minha irmã Val, a irmã Zene, eu pratico e provo aqui. Entende? Então a gente precisa entrar no processo de ser igreja e aprender a ser igreja, aprender a orientar, a servir, a aconselhar, a orar, a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. A gente não pode estar em um lugar de maneira aleatória. Não podemos passar tanto tempo na igreja de forma aleatória. Você precisa perguntar para você mesmo: o quanto eu orei desde que eu entrei a primeira vez por essas portas? Irmão, presta atenção, faz essa pergunta para você: o quanto você mudou? E o mudar não é roupa, não é cabelo, não é maquiagem, não é bermuda, não é calça.
falando quanto você mudou no coração. O quanto você era intolerante, agora você tolera. O quanto você era arrogante, agora você já é mais carinhosa, já é mais carinhoso. O quanto você não ouvia, agora você ouve. O quanto você foi transformado desde que você entrou por essas portas. Aleluia. Os irmãos aqui, a maioria, eu sempre falo isso, é uma marca registrada. Eu digo, a mulher Ciro Fenícia, que foi diante de Jesus falar: Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí Jesus falou: olha, eu vim só para o povo de Israel, não quero saber. Aí ela: Senhor, me socorre, me ajuda, né? E aí o Senhor falou: não posso tirar o pão dos filhos e deitar e jogar para os cachorrinhos. E aí ela falou: olha, se o Senhor jogar só migalha, eu já estou satisfeita. Aí Jesus falou: olha, por causa da sua fé, pode ir embora, o demônio já saiu da sua filha. Aleluia! Eu te pergunto, como que essa mulher adquiriu essa fé? E o centurião? O que a gente pode dizer do centurião? O que Jesus falou sobre o centurião? Qual foi a frase marcante que Jesus falou sobre a fé do centurião? Quem pode dizer? Eu sou sujeito à autoridade. Isso. O centurião falou para Jesus. Mas o que Jesus falou com relação à fé do centurião? Quem se lembra? Jesus falou: olha, eu não vi em Israel tal fé como essa. Como que esse homem adquiriu essa fé? Sabe, às vezes, irmão Luiz, foi uma conversa de um outro soldado que ouviu falar que Jesus fez alguma coisa. A mulher cirofenícia às vezes foi uma colega, um comerciante que falou: olha, eu estive em Israel comprando algumas coisas e olha, tem um tal de Jesus. Uma conversa, glória a Deus, aleluia, despertou uma fé, ela ficou em alerta. O centurião, eu poderia citar tantos outros aqui, mas ficou em alerta. A mulher com fluxo de sangue, como aquela mulher desenvolveu aquela fé de dizer: se eu só encostar, alguém disse para ela. E o que eu quero te dizer é que eles fizeram alguma coisa com o que eles aprenderam, com o que eles ouviram. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Foi uma conversa ali, falando sobre Jesus, sobre os milagres, sobre as maravilhas, e eles colocaram aquilo no coração deles. E irmã Marinalva, na hora certa, glória a Deus, exatamente na hora certa, os irmãos, olha, Jairo era o principal da sinagoga. Talvez Jairo ouvia, irmão Eduardo, mais falarem mal de Jesus, porque os amigos dele não eram da sinagoga, talvez os fariseus, ele era o principal da sinagoga. Então talvez ele ouvia mais falar mal de Jesus do que falarem bem de Jesus. Vocês entendem? Se a gente colocar na balança, o que Jairo mais ouve? Falar bem de Jesus ou falar mal de Jesus? Eu acredito que ele ouviu mais falar mal de Jesus. Mas o pouco que ele ouviu falar bem fez ele ir até Jesus, sendo o principal da sinagoga, ir até Jesus, se ajoelhar e dizer: eu preciso que você vá na minha casa. Aleluia. Isso para um rabi, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Isso é um escândalo, Só o Senhor é um Deus, absurdo. aleluia. Mas o que aconteceu? Ele estava atento ao que estava acontecendo ao redor dele e aprendeu com aquilo, e na hora que ele colocou em prática, funcionou. Porque a filha de Jairo viveu, a mulher com fluxo de sangue foi curada, o servo do centurião foi curado, o demônio da filha da mulher cananeia também saiu. Então funciona. Oh, glória a Deus. O negócio é verdadeiro. Aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos,
Irmãos, nós não podemos andar desapercebidos. Nós não podemos andar desapercebidos fora da igreja ou dentro da igreja. Nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo e o que eu posso aprender com essa situação. Às vezes, irmão Silvestre, irmão Luiz, irmão Raimundo, às vezes nós somos levados a uma situação no limite daquilo que a gente pode suportar, só para a gente aprender uma lição. Aí o que acontece? Olha só. Aí Deus me leva lá no limite, porque Ele quer que eu aprenda. E aí o que eu faço, irmão Luiz, quando eu chego lá, quando está doendo bastante? Aí eu começo a murmurar. Começo a reclamar das minhas irmãs. Começo a tratar mal a mocidade. Né? Eu fui levado ao limite por uma coisa, né? E eu me comporto de forma diferente. Sabe aquilo que a gente sempre ouve? De que o Senhor Ele nos prova. E se nós somos reprovados, a gente volta para o fim da fila. Vai passar tudo de novo. Mas não foi assim com Josué. Quando Moisés morreu, o Senhor foi também até Josué e disse: Moisés é morto, agora você se levanta. Aleluia. Quando o Senhor diz assim: Moisés é morto, levanta-te, não é que o Senhor está dizendo que ele é um preguiçoso, que ele é um ímpio, um incrédulo, que ele não tem fé. Não, o que o Senhor está falando? Agora é com você. A obra que eu tenho agora é com você. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, o trabalho começou em Moisés. Teve alguém que no ministério de Moisés se desenvolveu, buscou a Deus, cresceu, aprendeu, teve coragem, teve fé. E quando chegou na hora, o Senhor falou: agora eu vou usar você. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou usar você. Nós fizemos uma pergunta em uma das escolas dominicais para a mocidade. Eu lembro que até a premiada foi a Failane. Falei: Failane, imagina só se agora o pastor Eduardo te manda lá para o Imbuguaçu para você abrir um ponto de pregação. O que você aprendeu durante esse período? Você tem condições de servir o seu pastor? De servir o reino de Deus? Aí o pastor Eduardo Douglas, chegou a hora, o Senhor nos abriu uma porta, sei lá, não conheço muitos lugares, né? O Senhor abriu uma porta no Parelheiros, no Grajaú. Vou falar de lugar perto, tá? Fala de lugar perto, né? O Senhor abriu uma porta no Grajaú e o Senhor me mostrou que eu preciso de um obreiro que toque essa obra, olha só, que apacente as ovelhas de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aí, Manval, você entende que isso pode acontecer com a senhora? Verdade. Parece que não, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu me converti lá na Porteira Branca, a agenda do pastor Eduardo era cheia. Ele estava aos finais de semana, mas no meio da semana, quem estava era a minha fazenda. Dava ensinamento, pregava de quinta-feira, fazia acontecer oração, propósito, campanha. Chegou o momento da irmã Zé, nunca vou esquecer da irmã. Eu ia para a igreja, às vezes, estava de férias, ia de meio de semana, aí a gente ia, andando ali naquelas ruas escuras, ia lá naquela garagem, voltava e eu aprendia demais. Chegou um momento em que o Senhor levantou o pastor Eduardo e levou ele até o ponto de pregação, que eu tenho certeza, irmão Luiz, que a irmã Zé nunca imaginou que ia sobrar para ela. Nunca! Eu estou errado? Nunca! Tenho certeza que antes dela ser convidada, acompanhada, ela nunca imaginou. Nunca imaginou. E a questão aqui não é o cargo, não é a posição.
Eu não estou falando de cargo, de posição, se ela era a primeira, se ela era a segunda, se ela era a terceira, se ela era a oitava. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que Deus encontrou uma serva pronta para servir. Glória a Deus. Aleluia. Entende? Estou falando aqui de ponto de pregação, mas poderia ser uma outra coisa. Espírito da paz. Deus poderia levantar o irmão Luiz, revelar alguma coisa sobre a minha vida e dizer: visita o Douglas, conversa. Ele está precisando disso. E aí a pergunta é: eita, será que eu estou pronto? Meu Deus! Eu me lembro de um ensinamento que o pastor Juvencio deu aqui. O pastor Juvencio ministrou uma palavra, uma doutrina muito interessante, irmãos, falando sobre Jonas. E a introdução, irmã Neuza, olha só. O pastor disse assim: olha, Deus, ele chamou Jonas para que Jonas fosse a Nínive, né? Jonas, ele até mudou o rumo, tentou ir para outro lugar, mas no final das contas, ele foi até Nínive. No final das contas, ele foi até lá. E o pastor Juvencio nos trouxe uma reflexão, dizendo assim: irmã Zene, será que a senhora é a serva que quando Deus precisar, Ele vai chamar porque a senhora está pronta? Por quê? Entenda, Ele chamou Jonas. Ele poderia ter chamado outro. Poderia ou não poderia? Poderia ter chamado outro, mas Ele chamou quem? Jonas. Jonas tentou teimar, tentou ir para lá, tentou ir para cá, mas no final das contas ele foi. E ele pregou. E a cidade se converteu. E aí o pastor Juvencio provocou a gente. Os irmãos que estavam aqui vai se lembrar. Ele provocou a gente dizendo assim: se o seu pastor, se aparecer algum irmão, falar: olha, tem uma visita num centro de candomblé ali em tal lugar, no susto, sem você ter um tempo para jejuar, sem você ter um tempo para se consagrar, você está pronto para dizer: vamos lá agora. Mas não, eu preciso de um. Não vai ter uma semana para jejuar, não, a gente tem que ir lá agora. Você está pronto? Estou tentando trazer aqui vários exemplos, tá? Seja um aconselhamento, seja uma visita, seja dirigir um trabalho, seja auxiliar o seu pastor na direção do trabalho. Você entende que não necessariamente é aquele cargo, o pastor, o dirigente, a dirigir. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de estar pronto para servir de alguma forma o reino. O reino. E foi o que aconteceu. Deus, ele disse a Moisés: meu servo Moisés é morto, agora você está aqui. Se levanta. Olha a palavra de Deus para Josué. Se levanta, passa esse Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Isso que é interessante. Bom, Luiz, quando você está lá no processo, está na escola, está no processo, você é um bom aluno, o Senhor te aprovou. Quando Ele te chama para fazer a obra, Ele já proveu tudo. A gente vai com medo, a gente vai meio, né, a gente vai meio assim, mas ó, versículo 2: levanta-te, passa esse Jordão. O Senhor não está dizendo: olha, vê se você consegue passar o Jordão aí. Ele falou: passa, vai. Não tenta passar, não pense se vai passar. Não, você passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É o Senhor quem dá. Quando você está na posição, Miguel, que Deus te chamou para estar, na hora que Ele te levanta para fazer aquilo que Ele chamou para fazer, Ele provê tudo. Ele provê tudo. Então deixa eu repetir para você, irmãos: não viva a sua vida aleatoriamente, não viva a sua vida desapercebido. Até as situações contrárias dentro da igreja, vamos colocar dentro da igreja, que é um lugar onde a gente não quer viver situação adversa. A gente acha que dentro da igreja não tem tribulação, não tem dor, não tem choro, né? Mas tem. Se você conversar,
30 minutos com o pastor Eduardo, você chora junto com ele. Garanto. Você chora. Chora junto com o pastor. Eu conversar aqui com o pastor Zé Milton. Alguns minutos você chora junto com o pastor Zé Milton. Garanto para você. Então, tudo isso que a gente passa, seja bom, seja ruim, meu Deus, aqui é nos ensinando a ser um servo, uma serva mais preparado. Aleluia, Jesus. Seja na família, seja com os amigos, com as amigas, seja com os colegas, seja na escola, na faculdade, no trabalho, nós não podemos estar desapercebidos. Eu me lembro, faz pouco tempo atrás, o operador Johnny, a gente estava indo trabalhar, e ele contou uma experiência que ele teve antes dele se converter. Eu não me lembro se foi antes ou se ele já ia da igreja, não sei se é no Parelheiros, uma igreja batista, e ele falou, eu acho que não era crente ainda não tenho certeza, mas enfim. Mas ele falou assim, ô Douglas, uma vez eu estava lá no trabalho, aí tinha uma moça que era do Candomblé, eu não lembro exatamente se era do Candomblé, mas não tinha uma moça lá, e teve um dia que ela chegou vestida toda de branco, cabeça raspada, cheia de coisa e tal, e chegou para trabalhar desse jeito. E aí todo mundo já aquele impacto, todo mundo já ficou olhando, o pessoal não é muito acostumado, enfim, né? Ele falou, cara, e não contente de ter ido desse jeito, no meio do expediente ela manifestou um demônio lá dentro do escritório. Foi para cima do diretor, pessoal, tal. E aí? Aí nós tendo a oportunidade de aprender com a palavra de Deus, para estar preparado justamente para esse momento, porque demônio não manifesta só dentro da igreja, aí a gente passa um tempão dentro da igreja, olhando para o nada, desapercebido, a cabeça em outras coisas. O Senhor querendo que a gente se torne um servo pronto e a gente preocupado com outras coisas. É o jovem que, ao invés de estar preocupado em buscar o reino de Deus, está preocupado em buscar a moça. A moça que está preocupada em atrair o moço. É o varão ou a varoa que está preocupado se a roupa dele ou a dela é a melhor, se o hino, a pregação, se é o melhor, e as coisas acontecendo. E o Senhor falando, eu queria que você aprendesse, porque vai ter uma prova daqui a pouco. Aleluia. É mesmo assim, Senhor. Aí, o Senhor diz assim, para a gente encerrar, o Senhor diz assim, no versículo 5, acompanha comigo a leitura, e a gente encerra. O Senhor diz assim, no versículo 5, ninguém se susterá diante de ti. Olha só, olha que coisa boa. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora, Josué nem falou nada. Josué ele não falou, Deus, mas e o Senhor vai me abandonar? Não, Josué nem falou nada. Deus, Luiz, já foi se antecipando e dizendo, olha, tenha calma, eu não vou te deixar, não vou te desamparar. Luiz, sabe quando você sabe que aquela pessoa vai passar uma situação difícil e você já vai preparando ela? Foi o que aconteceu aqui no capítulo 1. Deus já sabia que a prova era tão difícil, tão complicada, que ele já foi falando, olha, fica tranquilo, ninguém se susterá diante de ti, eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Provavelmente Deus sabia que Josué ia se sentir abandonado em algum momento. E ele já foi se antecipando, dizendo,
não vou te deixar, não vou te abandonar. Se esforça, tem bom ânimo, eu vou fazer esse povo herdar. Fui eu que jurei essa terra aos seus pais. Tão somente esforça, tem muito bom ânimo. O que o Senhor está dizendo? O Senhor, tendo chamado Josué, o Senhor vai preparando Josué antes de acontecer. Antes. Chegou a hora, Miguel, chegou a hora, olha agora. Chegou a hora. Aí o Senhor vai preparando ele e dizendo: olha, o negócio vai ser estreito, mas eu estou aqui. Eu não te abandono, eu não te deixo, ainda que você pense que eu te deixei, ainda que você pense que eu te abandonei, ainda que você se desanime, porque o Senhor começou a falar: olha, se esforce e tem bom ânimo. Se esforce e tem bom ânimo. Irmãos, não viva aleatoriamente, não viva desapercebido, não esteja no mundo desapercebido, não trate as situações que acontecem aqui na nossa cidade internas. Tem coisa que acontece na nossa cidade que só a nossa cidade sabe, tem coisa que acontece no círculo de oração que só o círculo de oração sabe, e são situações que estão te ensinando alguma coisa. Então, se deixa entrar neste processo e aprender com o Senhor. Aprender de mim, disse Jesus, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. É por isso que muitas vezes, irmãos, eu falei aqui na escola dominical, eu vou repetir, eu encerro. Eu falei na escola dominical: ainda que você não tenha R$1, se você é crente, no mínimo, você precisa ter paz, a paz de Cristo, no mínimo. E olha só, não é que você não vai ter tribulações, é possível que você esteja enfermo, que o marido ou a esposa esteja desviado, que o filho esteja no vício, que você esteja desempregado. É possível que tudo isso aconteça ao mesmo tempo e você tenha a paz de Jesus dentro de você. É possível. Eu estou falando para você, ainda que você não tenha R$1, você no mínimo tem que ter a paz de Jesus. Ele falou: eu vos dou a minha paz, não dou a paz como o mundo dá, porque o mundo dá a paz baseada em alguma coisa. É o dinheiro, é o carro, é a casa, é o casamento, é não sei o que, é a fama, é alguma coisa. A paz de Jesus é diferente. Glória a Deus, é verdade. E a gente precisa aprender com essa situação. Glória a Deus. Com tudo que a gente vive no nosso dia a dia, no nosso ministério, tudo. Aleluia. Para que a gente tenha a paz de Jesus dentro de nós. E que quando chega a hora, irmão Silvestre, e o Senhor diz: Silvestre, se levanta. Agora eu vou usar você. Que o Senhor se ache pronto diante de Deus. Porque Paulo, ele disse: olha, procura te apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. Aí é uma coisa, é uma questão minha, não tem a ver com a chamada de Deus. Ele está dizendo: olha, se apresenta diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, de maneira a minha palavra da verdade. Amém? Abre o seu coração, a sua mente, quebrando a sua alma diante da presença de Deus e de tudo que acontece na sua vida, dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, no trabalho. Enxergue o reino de Deus em todas essas coisas e aprenda para que o Senhor possa contar com você. Amém? A sua vida não é em vão, o seu ministério não é em vão, estar neste culto não é em vão. O Senhor tem propósito em todas as coisas. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.